Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas. Já me pegou aqui, já ajeitando o cabelo, tirando o negócio aqui do meu microfone, que em cima da hora eu vi que o meu microfone estava todo coberto aqui pelo cabelo. Mas enfim, que bom que você está aqui, que alegria estarmos em mais uma segunda-feira juntas para um assunto legal hoje. Vamos falar, a Faíla vai puxar a orelha hoje da gente aqui, falando nisso. Boa noite, Faíla. Por acaso você está reclamando, Raquel? Tô te dizendo que ela já ia puxar a orelha da gente, já começou aqui comigo. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. É uma alegria ter você mais uma segunda-feira aqui conosco para conversarmos, para receber uns puxõezinhos de orelha, né? Porque, na verdade, eu só repasso o puxão de orelha que eu também recebo. Então, eu estudo o tema, puxo as minhas próprias orelhas e venho repassar o puxão para vocês aqui, para eu não ficar com elas só para mim. Então, vai ser um tema bem legal. Fique conosco até o fim. E não só fique conosco, como também compartilhe com seus amigos. A começar comigo, né? Que nem eu escapo disso. Nem eu escapo. Não, ninguém escapa. Que puxão de orelha sobe para todo mundo. Hoje a gente tá numa configuração diferente. Eu tô me sentindo aqui, gente, no lugar da Faíla. O que vocês acham? Eu fiquei bem aqui? Ok? Ficou muito bom. Mas você também ficou bem. Mas eu tô meio, não sei, eu tô meio torta, assim. Eu tô achando não, é estranho. Porque quem senta nessa daí já fica. Pega o. Como é que fala? O karma que dizem? Pega Como que eu tô aqui hoje? Eu tô. Não, eu vou sentar a moda Faíla hoje. Ah, meu pai, Como eu vou sentar igual a Raquel aqui hoje. Bom, sentando a moda Faíla, vamos novamente começar o programa. Brincadeira, gente. Compartilha o link do programa de hoje, especialmente para suas amigas que amam reclamar, né? Então já fica aí, né? Suas amigas vão puxar a orelha de vocês, brincadeira. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tema, reclamação, que é uma coisa que a gente... Eu acho que se a gente fosse se vigiar, se tivesse uma câmera... Se tivesse uma câmera. Eu acho que... Na verdade, sabe que nossos celulares e nossas redes sociais gravam tudo que a gente fala, né? Uhum. Então a gente podia ter um levantamento, assim, podiam ser úteis para alguma coisa. Ter um levantamento. Quantas vezes eu reclamei no dia? Verbalmente, né, também, porque... Fazer um aplicativo da reclamação. Só que assim, tenha o mental também, né? E quantas reclamações a gente faz só na nossa cabeça, sem falar elas pra ninguém. Eita, nós. Não é fácil, não é fácil. Não foi aquele que você me mandou, aquele videozinho de passar o elástico? Mas era de criticar, né? Não, ou era de reclamar também? De reclamar. Exato. A gente pode contar pro pessoal, vamos ver. A gente conta aqui depois pra eles como é que faz o exercício do dia. Vamos tentar. Vamos esquecer. Muito bom, gente. Eu vou agora convidar a Evelyn Gesner, que vai passar esse momento especial aqui com a gente no TGW. Ela vai falar sobre inteligência. Boa noite, Evelyn. Seja bem-vinda. Boa noite, Raquel. Boa noite, Faíla. Tudo bom com vocês? Ai, que prazer estar aqui com essas mulheres tão inteligentes que estão nos assistindo. Vocês lembram que na última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre inteligência? Como muitas vezes a gente se acha burra, não porque de fato somos, mas porque nós temos um conceito equivocado do que é inteligência. A gente acha que para ser inteligência tem que ser muito boa em uma coisa ou em tudo, o que é pior ainda. Mas inteligência não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa habilidade de desenvolvimento naqueles 7 pontos que a gente mencionou. Se você não lembra, volta lá no vídeo e assiste de novo. E hoje eu quero falar sobre aquela coisinha que eu mencionei no final do vídeo, vocês lembram? Neuroplasticidade. O que é isso? O fato é que o nosso cérebro, ele é capaz de se expandir, de se desenvolver. Então, se por exemplo, você olha e fala assim, poxa, eu queria ser mais inteligente, eu vou te contar uma dica. Olha, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de se desenvolver, você sabia? Isso mesmo, é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Aquela palavrinha que a gente conversou no último momento do nosso vídeo anterior. E aí, o que acontece? Se você quer expandir o seu cérebro, quer aumentar a sua capacidade, você precisa exercitar, estimular. E uma das melhores maneiras, porque você vai estar agindo sobre várias áreas do cérebro, é através da leitura. E hoje eu tô aqui para te dar 3 indicações de livros que simplesmente eu li e mudaram a minha vida. Claro,
tem a Bíblia e o Espírito de Profecia, mas eu tô achando que você já sabe disso e que você já leu também, né? Então eu tô aqui para acrescentar. Primeiro, eu tenho uma indicação sobre relacionamentos. Temos essa dupla aqui, a Renata e Cristiane Cardoso, falando sobre as suas experiências. Esse casal aqui teve um casamento que teve uma crise de uns 8 ou 12 anos. E eles sobreviveram, né? Passaram por cima disso e agora vivem felizes compartilhando o que eles aprenderam e como eles lidaram com essa crise. Se eles conseguiram ser felizes mesmo depois de 12 anos de tristeza, eu acho que eles podem te ajudar. Agora, se você não é casada, é esse aqui que você precisa ler, Namoro Blindado. Aqui eles falam sobre o verdadeiro conceito de namoro, como se portar durante um namoro, o que fazer durante um namoro e como perceber se aquela pessoa é adequada ou não. Agora, se relacionamento não é bem a sua praia, vamos fazer uma jornada? Vocês gostam de viagem? Eu gosto. Essa daqui é uma viagem através do seu autoconhecimento. Tem gente que ama essa teoria dos temperamentos. Tem gente que já não curte mais. Mas mais importante do que você concordar ou não com essa teoria é você ir analisando as características que ele oferece. Será que eu sou assim? Será que é por isso que eu faço isso? Eu, quando li, eu tive vários momentos de insight. Sabe quando a luzinha pisca? Você fala, então é por isso? Me achei. Ajudou muito na minha caminhada. Agora, o meu queridinho mesmo é esse daqui. A Coragem de Não Agradar. Inclusive, foi uma indicação da própria Faíla. Ela me falou, olha, esse livro é legal. E quando eu terminei, eu tinha uma perspectiva diferente sobre a vida. Eu percebi que muitas das coisas que eu precisava fazer, eu não fazia por medo de não agradar aos outros. E eu fui vendo como isso me prejudicava profundamente, mas também como superar isso. Se você quer dar uma virada de chave na sua vida, fortemente recomendado. Agora, é claro que esses são os meus queridinhos, mas me conta aí qual é o seu. Tenho certeza que você tem um livro que, olha, mudou a sua vida. Compartilha aqui no chat com a gente, pra gente poder ter essa interação e todo mundo poder estimular o seu cérebro, a sua neuroplasticidade e todos nós nos tornarmos cada vez mais inteligentes e com menos coisas para nos envergonhar, sendo obreiras do Senhor eficientes. Um beijão pra vocês e até a próxima. Boa noite. Bom programa. Tchau. Muito obrigada, Evelyn. Que legal. A Evelyn trouxe algumas dicas aqui. Vai ser muito legal se vocês captarem aí o que vocês mais gostam, leitura, sobre inteligência emocional, temperamentos, todas essas coisas. Existem um universo de conteúdos que a gente pode explorar e a Evelyn trouxe aqui alguns. Espero que vocês tenham gostado de alguns deles. Mas vamos lá. Nosso chazinho de hoje tá bem básico, bem saboroso, mas é de laranja com morango. Que caiu tudo que no fundo a gente tem que mexer, né? Tem que dar uma chacoalhada aí, não sei como aí, meu filho. Com o dedo. Mas a Evelyn falou um negócio interessante sobre a neuroplasticidade. Que até eu tô me enrolando. Eu não arrisquei te falar no início, porque eu falei assim, na hora que entrou o vídeo dela, eu até te falei, né? Não arrisquei falar o nome, porque vou me enrolar. Não, é neuroplasticidade, ou seja, a forma do seu cérebro ocupar novos espaços, dele se adaptar, dele se reinventar. E ela usou algumas coisas legais sobre como ele pode crescer, expandir, melhorar. Mas hoje nós vamos falar de algumas coisas que fazem com que ele empaque nesse crescimento. Porque tanto que ele pode expandir, quanto ele pode parar de crescer, quanto ele pode diminuir, quanto ele pode atrofiar. Então, nós vamos produzindo caminhos no nosso cérebro que nos ajudam de diversas formas, ou nos atrapalham. Então, esse mês todo a gente está focado em falar sobre o que atrapalha a nossa maturidade. Na semana passada, a gente falou sobre o pessimismo, que, né, é um baita empecilho, não é um empecilho, é um muro, assim, não é tudo de ruim, é uma cratera, é um buraco, é uma montanha, é terrível.
Mas a gente vai falar de um amigo muito próximo do pessimismo, que é a reclamação. Você se considera uma pessoa reclamona? A pessoa pessimista geralmente tem essa característica aí. Eles andam assim, parentezinhos, assim, andam juntinho. Aliás, todos eles, né? A procrastinação, o pessimismo, a reclamação. A gente vai falar num outro mês, né? Que esse mês já tá no fim, mas a gente vai falar mais pra frente sobre o vitimismo, que também é um parente próximo, bem ligadinho. Mas, em geral, nós aprendemos desde muito cedo a reclamar. Reclamar está, eu diria, sei lá, tá no nosso DNA, tá em nós, é natural. A criança começa a chorar, tá reclamando de quê? Já o bebezinho só, e tá reclamando. Mas tá reclamando de quê? Tá chorando. Nossa, mas ele reclama. Hoje, antes de sair de casa, aí uma compra, foi ao mercado com o Benício, comprou um iogurte que ele escolheu. Chegou em casa, foi abrir o iogurte para ele tomar. Ele, outro, esse não, outro. Mas, menino, foi você que escolheu. Não quero esse, quero outro. Sabe-se lá que outro que ele queria. Aí reclamou um pouquinho lá e falou, não tem outro, é esse ou é nada? Aí ele, esse. Se contentou, não tem jeito mesmo. Não vou fazer o quê? Não deu certo. Mas desde pequenininho a gente acaba acostumando a reclamar. Tá frio, tá calor, tô com fome, tô com sono, tô cansado, não quero esse brinquedo, quero isso, quero aquilo. Então a gente vai, óbvio, existem reivindicações, a gente pedir, expressar o que a gente está sentindo. Mas existem coisas que não podem mudar e a gente continua ali, reclamando. Como nós passamos 6 meses de frio e quando chega um calor de 32 graus, que calor! Eu tenho roupa pra esse calor, eu não tenho não sei o que lá, eu não... A pessoa não reclamou 6 meses do frio, reclamou. 6 meses do frio, não acaba esse frio. A gente falou muitas vezes aqui do frio. Muito, porque a gente ia chá o ano inteiro aqui, chá quentinho, né? E tava frio o ano todo. Foi, muito frio. Aí agora tá calor. Agora tá calor. Aí se tivesse chovendo e a estrada tivesse toda enlameada, ia estar reclamando também. Mas tava empoeirada. Tô reclamando também. Tá reclamando também. Nossa, quanta poeira. Quanta poeira. Eu já fui descer do carro, já esbarrei a saia na porta do carro, já sujei tudo. E já reclamei. E reclamar é muito comum. É normal? Não, mas é comum. Por que não é normal? Porque não nos faz bem. Deus não nos criou para sermos pessoas reclamonas. E tem uma frase que eu gosto muito e que eu quero passar ela para vocês hoje. Presta atenção nessa frase, Raquel. Reclamar é declarar o amor ao problema. Eita, nós! Porque a gente já ouviu muito aquela expressão sobre reclamar, é clamar 2 vezes, né? Só que ela não contempla tudo que a gente quer passar aqui hoje para vocês. Então eu quero passar uma expressão um pouco mais profunda. Reclamar é declarar o seu amor ao problema. Veja bem. E quando a gente declara o amor para alguém, eu tô meio perdida aqui, gente, nesse lugar, nessas câmeras. Tá achando estranho, né? Eu tô perdidinha aqui, né? Que a gente troca de lugar de perde. Vamos lá. Quando você quer declarar o seu amor para alguém, você faz alguma coisa, né? Você aprecia, você faz elogios. Você se importa, você se interessa. Antes da gente ter coragem de declarar o nosso amor, a gente pensa muito antes, não é? A gente fica pensando na pessoa, pensando naquilo, pensando... Por isso é um relacionamento de amor com a reclamação. Então, veja bem, óbvio que tem alguns temperamentos, algumas pessoas que já vão chegar para mim e falar assim, mas Faíla, como é que pode, né? Eu vejo quando as coisas estão erradas e eu preciso falar. Não tem gente assim que fala assim? Tem temperamentos que são mais justiceiros, assim, né? Um colérico já vê a situação, ele já quer, está errado, está certo, está bom, está ruim. Ele já tem um sanguíneo também, ele já tem muito mais essa vontade de expressar o que ele está sentindo. O fleumático, o melancólico também, só que eles ficam mais para dentro, né? Ou eles não percebem, ou eles percebem e só seguram para si, mas é reclamação mental. Qual a diferença de reclamação e de uma pontuar o que está certo e o que está errado? Tem diferença? Eu acredito que sim. Porque então assim, se eu não posso reclamar, então eu não posso mais falar nada. É isso? Não dá pra você viver sem falar nada.
Agora, tem diferença. A diferença é a sua atenção. Aquilo que você dá atenção, aquilo que você dá o seu foco, revela onde está o seu coração. Né? A boca fala do que o coração está cheio, e N situações. Então, de tudo que está acontecendo ao seu redor, você voluntariamente escolhe o lado ruim para ficar falando e a diferença é, você não vai falar daquilo. Você vai falar e vai falar de novo e vai lembrar e aquilo vai te incomodar e você vai falar mais uma vez e você vai pensar naquilo mais uma vez. Então, de todas as coisas que está acontecendo, o seu foco se tornou aquilo que está dando errado. Aquilo que não está, nem sempre está dando errado, mas aquilo que não está saindo do jeito que você gostaria, do jeito que você planejou. E aí essa nossa reclamação e ruminação. Que saco ficar do lado de uma pessoa reclamona. Nem me fala. Nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente aqui. Eu quero fazer algumas perguntinhas pra galera. Mas o que acontece? A questão não é falar do problema. Afinal, né, eu trabalho falando de problemas. As pessoas me procuram para falar dos seus problemas, reclamar dos seus problemas. Só que a diferença é a forma como você aborda isso. É a forma como você lida. A questão que eu ouvi o Dr. Saulo Barbosa, que é aquele mesmo daquela live que eu te encaminhei aquela vez, né? Ele falou uma coisa que eu fiquei muito impressionada com essa comparação. Vou te falar, quero que você perceba como isso é legal. Ele falou que as pessoas que reclamam, elas olham para a vida como se elas fossem um consumidor que recebeu um produto que está estragado. Então, a nossa postura, quando a gente reclama, é a postura de um consumidor diante de um produto com defeito. Faz total sentido. Então, agora, né, teve aí a Black Friday, né, digamos que você comprou lá a sua... O que você quer de eletroeletrônico? A geladeira nova. Air fryer. Uma air fryer. Air fryer. Você comprou sua air fryer nova. Air fryer, tá ótimo, esse né? nome é chique. Aí você comprou ela e ela não tá esquentando direito. Ou ela faz um estalo estranho, ou ela sai um cheiro esquisito. Faz um barulho. Faz um barulho. Aí você vai fazer o quê? Vou reclamar. Reclamar. Por quê? Quem adquiriu o produto? Foi você. Você juntou seu dinheiro, fez um investimento, foi lá e adquiriu um produto. Então você é um consumidor de um produto com defeito. Então você vai lá e, no seu direito, reclama. O que acontece é que a gente às vezes enxerga a vida como se ela fosse um produto que veio com defeito e como se a gente fosse aquele consumidor empoderado, cheio dos direitos. Mas a vida é algo que você comprou? Você comprou sua vida? Boa pergunta. Você chegou num ponto muito interessante, porque é isso que faz o total sentido. Eu acho que isso faz a gente separar uma coisa da outra. Exato. E quando a gente vê a nossa vida como esse produto, como um produto estragado, onde você está nesse meio, você comprou isso daqui, e quando você vê que você que é quem foi comprada, essa vida não é só, essa vida foi dada a você como um presente, você foi comprada por um bom preço, por um valor inestimável, e você se olha como um produto no meio de um lama, sei lá do que, sei lá, enfim. E é assim, nós não temos direito adquirido sobre a vida. A vida nos foi dada, ela foi um presente. E nesse presente, ninguém te prometeu que pré-requisito básico desse presente seria felicidade. Alguém te prometeu isso? Se alguém te prometeu isso, sinto muito enganá-los. Alguém te prometeu que a vida seria do jeitinho que você escolheu? Que ela teria as funções que você gostaria que ela tivesse? Que ela seguiria o seu planejamento? Alguém te prometeu isso? Alguém te prometeu, meus amigos? Aí você pode reclamar, porque fizeram uma promessa falsa. Porque você ganhou a vida, que é coisa maior, que é presente maior, que é dom maior do que ganhar a vida. E como se não bastasse, nós também, além da vida perene aqui nessa terra que acaba, ganhamos a salvação, que é uma coisa ainda muito mais incrível, maravilhosa. Não tem nem palavra, em idioma algum que chegue a ponto de explicar e expressar. Só que quando a gente se comporta dessa forma,
meus direitos. Eu deveria ser feliz, a vida deveria ser assim, eu não deveria ficar doente, meus filhos não deveriam passar por sofrimentos, eu não deveria enfrentar o pó para chegar até onde eu quero chegar. Eu não deveria ter que fazer restrição alimentar para chegar no peso que eu quero. Eu não deveria passar por nenhum tipo de... Eu não poderia, eu não deveria... Peraí! A vida não é um produto que você possa reclamar dela desta forma. Então, nos falta uma palavrinha bem interessante aqui para reconhecer onde é que está cada coisa. A tal da humildade. A reclamação, ela gera uma falta de humildade, porque eu não consigo me colocar no meu lugar. No lugar de uma pessoa que foi extremamente abençoada com o dom da vida. A vida já começou antes de você levantar de manhã. Você não acorda de manhã e fala assim, Sol, por favor, se levante que agora eu estou pronta para viver o meu dia. Não é assim, a vida já está acontecendo antes de você e depois de você ela vai continuar acontecendo no planeta Terra. Depois que a gente se for, o sol vai continuar subindo, a lua vai continuar, as estações, a vida, nossos filhos, nossos netos. Então, a vida nos foi dada como um presente. Por que eu estou ressaltando bem isso aqui? Porque se a gente não tem essa noção, a gente vai acabar se perdendo em algum momento. E vale lembrar que, a gente já falou isso várias vezes, parece algumas vezes que o ser humano pode dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, mas não é verdade. Lembra que a gente comentou? Não dá para a gente prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A nossa atenção, ela estará em um ponto específico e ela pode estar, Você pode estar aí me assistindo e falando assim, Fáila, eu consigo, porque eu estou ouvindo vocês e estou lavando a louça. Só que você não está 100% focado na louça. É uma atenção periférica. Dificilmente você vai estar ouvindo a gente escrevendo um texto, compondo uma música, contando uma história, ou você vai estar prestando atenção numa coisa ou em outra. Então, na vida funciona da mesma forma. Nosso foco, ele vai estar em um lugar só. O tempo todo a gente escolhe o que a gente vai focar. E eu sempre escolho aquilo, inconscientemente mesmo, eu sempre escolho aquilo que eu enxergo que é de maior valor, certo? Uhum. O problema é que a gente tem as prioridades no lugar errado. Então, quando a gente reclama e a gente dá atenção ao nosso problema, nosso amor está no nosso problema. A gente fica o tempo todo com o problema. Fortalece. É uma lua de mel com o problema. Você fala do problema para todo mundo, você conta. Sabe quando a gente está apaixonado, que você quer contar, do que está acontecendo, de como você é feliz, de como a pessoa é especial, você fala o tempo todo. É uma paixão. Então, você dá foco àquilo ali, as outras coisas ficam esquecidas. Lembra quando, faz tempo já, Mas cada uma de nós, a gente já se apaixonou lá no começo, 200 anos atrás. As outras coisas pareciam que perdiam o brilho naquele momento. Porque só a pessoa, você pensava nela o tempo todo, você queria conversar o tempo todo, mandava carta. A gente é velho. Mandava carta, mandava e-mails. Mas as meninas daqui são da época das cartas também, né? Então a gente está no... É verdade, meninas. Falem aí, vocês mandavam cartas, vocês trocavam correspondências também? E aí abriam correspondências. Essa palavra meus filhos não conhecem. Tá bom, gente. A gente tá denunciando a idade geral aqui hoje. Mas, de fato, as outras coisas não ficavam tão importantes, porque aquilo roubava a cena, era o brilho. Mas era o brilho de uma coisa boa. Agora, quando a gente está apaixonado pelo problema, aí é um problema. Porque você fala dele o tempo todo. E o problema, ele tá doidinho. Os problemas, eles estão doidinhos para encontrar alguém que se apaixone por eles. Porque eles querem continuar vivos. Então, eles querem estar na boca de alguém que fale deles, que comente com eles. É aquilo que eu brinco sempre, Quando você vai no supermercado, você não faz amizade com ninguém. Você tá lá na fila, nananã. Agora, a fila demorou, você abriu a boca para reclamar... Todo mundo contagia. Exato, você vai fazer um monte de amizade ali. Amizades, apaixonadas, nesse sentido assim, de isso aqui é sempre assim mesmo. Um caixa só atendendo, onde é que já se viu? De repente um começa, outro começa, outro começa. Você vai ver uma bagunça ali de gente reclamando. Já viu alguém falar sobre a eficiência do mercado na fila e todo mundo está comentando?
Nossa, eu toda vez que saio com a minha mãe, eu passo por isso. Eu até saio de perto. Minha mãe falou, é rapidinho. Falei, eu já consigo fazer aumentar um caixa aqui. Ela começa um furdunço, de repente aparece 3, 4 caixas, abre outras. Funciona. Então, assim, uma coisa também é diferença entre reclamação e reivindicação. Então, ela reclamou ali no sentido de reivindicar alguma coisa. Agora, quando você está reclamando por reclamar, sem um plano de ação, sem alguma coisa que vá mudar, aquilo ali só vai te desgastar. Aquilo ali só vai te consumir as pessoas que estão ao seu redor. Então, a diferença, por exemplo, da gente falar na terapia, como eu falei, e falar de reclamação fora do ambiente terapêutico, é que na terapia, eu sempre lembro que a vida é narrativa. Ela é a forma como a gente conta a nossa história. Então, sim, falar do que te aconteceu, dos seus problemas. Eu conheci uma pessoa uma vez que todas as vezes, e ela tinha uma história de vida triste de fato, né? Não era paciente, era uma colega, mas todas as vezes ela falava que eu cresci sem pai nem mãe. Qualquer coisa que acontecia, ela justificava porque eu não tive o privilégio que vocês têm de crescer com pai e mãe, eu nunca tive pai e mãe, ai, como eu queria ter pai e mãe, como, nossa, eu invejo você que seu pai tá perto de você. Então, assim, era uma sensação muito ruim de estar perto, porque você sentia na pessoa ali uma coisa que você não podia mudar, você não pode mudar o passado dela, ela tá sempre remoendo e justificando os erros do presente com o que aconteceu no passado, e fica aquela situação assim chata, parece que é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada por ter uma família. Né? Fala, eu me sinto feliz, fui abençoada, de fato, tenho pai e mãe, mas minha filha, bora pra frente, né? Supera isso. Eu me lembro daquela história que a gente já contou aqui, você já contou, acho que 2 vezes a gente já mencionou daquele homem que perdeu a sua família e ele compôs o hino. A forma como ele contou mudou totalmente o sentido da vida dele. Exato. Foi uma coisa terrível que aconteceu com ele. Muito. Mas a forma como ele contou mudou tudo. Exato. E a forma como ele agiu. Né? Porque lá no começo, vamos relembrar a história dele, né? Ele trabalhava em Chicago, ele tinha muitas posses, tinha uma família linda. Veio um incêndio, destruiu tudo que eles tinham. E ainda enquanto isso, eles destruiu não só o que eles tinham, mas destruiu boa parte da cidade. Eles não ficaram reclamando, eles fizeram o quê, a família? Foi lá e ajudou outras famílias que estavam numa situação pior que a deles. Depois ele teve 3 meninas e um menino. Aí parece que o menino morreu de uma enfermidade. E eles continuaram fazendo o trabalho deles de pregar, de evangelizar, de trabalhar em prol da causa. Então, uma coisa muito legal é entender a nossa postura perante a vida. A vida é narrativa, é a forma como a gente conta. É isso que você quer para sua biografia? Alguém que está o tempo todo reclamando, resmungando, que está sempre se lamuriando, murmurando, falando das coisas de uma forma completamente negativa. Então, nós precisamos aprender a narrar a nossa história de forma diferente. Nós precisamos aprender a olhar uma coisa de forma muito interessante. Toda vez que aparece uma limitação da qual eu sou tentado, convidado a reclamar, é a vida te convidando a uma reflexão. Então, toda limitação, olha que legal essa frase, prestem atenção aqui. Toda limitação é um convite à reflexão. É a vida te pedindo algo que você não está dando conta de suprir. Então, toda vez que te aparece um desafio, que você sente aquela vontade de reclamar, é a vida te dizendo, pare e pensa um pouquinho. Eu quero algo de você e você não tem para me dar. O que você precisa? O que você precisa melhorar? Onde é que você está falhando? O que você está precisando? E aí tem uma outra frase muito legal. O que tudo isso aqui tem a ver com maturidade, Raquel? A maturidade, as pessoas dizem que ela vem com a idade, né? Eu passei da idade e tô aprendendo a ser madura. Cada dia. Então, a maturidade é um aprendizado. Vou falar uma outra frase muito legal. Ela é um aprendizado, mas olha que legal isso aqui. Presta atenção, anotem também. Caderninho na mão. Cadê? No começo a gente falava do caderninho, né? É verdade, esqueci mais caderninho. Caderno e caneta na mão. Pega aí. Exato. Copiei.
Maturidade é estar à altura do que a vida te pede. Legal? Maturidade é estar à altura do que a vida te pede. Pensa que a vida é como se ela fosse um quebra-cabeça. E aí, quebra-cabeça de tamanhos diferentes. E às vezes, sabe aqueles quebra-cabeças grandes que a gente faz com criança pequena? Às vezes o seu problema é o buraco para ser resolvido e preenchido é daquele tamanho. Só que você é uma peça pequenininha. Então você tenta encaixar ali e sobra um monte de espaço, porque você não expandiu. Você não está à altura do que aquela dificuldade te pediu. E aí sabe o que acontece? Toda vez que um imaturo não está à altura do que a vida lhe pediu, alguém ao seu redor vai ter que suprir aquele espaço. Então, se eu sou imatura, você que está perto de mim, trabalhando comigo, né? Estamos aqui juntas. Se eu sou imatura no trabalho, você que vai ter que ser madura por você e por mim. Então, quando eu sou imaturo, reclamão e não estou à altura do desafio que a vida me propõe, eu não só atrapalho a minha vida, como eu sobrecarrego quem está ao meu redor. Então, é muito fácil perceber que as pessoas reclamonas são aquelas que acabam sobrecarregando as pessoas ao seu redor. E isso traz muitas dificuldades em relacionamentos. Muita. E como? O tempo todo. Né? Porque você impede o seu crescimento e ainda sobrecarrega as pessoas que estão ao seu redor. Coloca aí no chat, aproveitar. Coloca aí no chat. Hoje a gente nem tá lendo o nome de vocês aqui no chat, mas a gente tá conversando com vocês aqui. Então coloca aí se você conhece uma pessoa reclamona ou imatura. Aí você fala assim, primeiro você faz aquela perguntinha assim, pergunta pra você. Você tem uma amiga, sabe aquela amiga? Conhecida. Você tem uma amiga conhecida? Aí pergunta pra você mesmo, tipo, Raquel, você tem uma amiga, sabe, conhecida, muito íntima sua, que reclama pra caramba? Responde aí com sinceridade, tá? Responde e se aí. você não tem, vou te explicar quem é. Gente, se você ainda não pegou a ideia da pergunta, a gente te explica. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Fiquem calmas, nós vamos chegar lá. Bom, mas como é que eu faço então, Raquel, se eu não estou à altura do que a vida me pede, como é que eu faço para chegar lá? Mas, aliás, que negócio é esse, Faila? A vida me pede. Eu não tô ouvindo a vida pedir nada. Você tá ouvindo a vida te pedir alguma coisa? Não, nem quero. Eu não tô ouvindo a vida me pedir nada. Não recebi nenhuma carta, nem um bilhete. Quero amadurecer, mas não sei do que você tá falando, Faila. Não sei o que a vida tá me pedindo. Então vamos às situações práticas. Se você é um adulto, está assistindo a gente, você é um adulto, primeiro a vida te pede para você se sustentar sozinho, né? Se vira. A vida tá te pedindo. Quando eu digo a vida tá te pedindo, são os ciclos de vida mesmo, são as fases naturais da vida, né? Então, se você é um adulto, a vida tá te pedindo para você se virar, se sustenta, dar conta de si próprio, tá? Se você é casado, a vida tá te pedindo para cuidar e honrar do seu compromisso. Então, você fez um compromisso. Porque muitas pessoas pensam, sabe, Raquel, em grandes mudanças, em grandes transformações. Eu tenho uma missão muito elevada, um propósito muito elevado, mas não arruma nem a cama, não faz o básico. Quer consertar o mundo e não começa pelo próprio quarto, não começa pela própria vida. Então a vida não está te chamando para uma coisa incrivelmente, potencialmente extraordinária. O extraordinário é você fazer o que está ali ao seu alcance. Então, se é casado, honra o seu compromisso da melhor forma que você pode. Você é mãe, a vida está te chamando a ser a melhor mãe que você pode naquele momento. Ninguém está falando em perfeição. A gente está falando em fazer o que é possível e o que é melhor, estar atento. Lembrando que também não é sair dizendo sim para tudo, é uma coisa totalmente diferente. Exato. Daqui. Não é esse negócio aqui, você dá o seu melhor, você está maduro para responder aquilo que a vida te pede, a estar atento às fases da sua vida, a estar fazendo aquilo que está ao seu alcance, não é dizer sim para todo mundo, nem para tudo. Exato. Não é? Mas assim, se a gente parasse de dar ouvidos a essas minhocas da nossa cabeça, essas histórias que a nossa mente nos conta, tipo, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que não sei o quê, como as pessoas vão me ver, o que as pessoas vão imaginar de mim, e fosse fazer o que tem que ser feito mesmo, né? O que tem que ser feito? Hoje eu passei por uma experiência muito interessante.
A Alice na escola tá passando por uma gincana, né? E uma das tarefas da gincana era levar tampinha de garrafa, tampinha de leite, de N garrafas, tampinha plástica ou lacre de latinha, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho acesso ao grupo das mulheres do condomínio, eu posso pedir, né? Mas aí eu vou ter que ir de casa em casa, quem separou, buscar, vai que ninguém nem vai prestar atenção, nem vai ler, nem vai separar. Falei, eu não, vou mexer com isso não, Alice que leve as de casa, levou 3 que tinha em casa, uma de leite, uma de suco, levou as que tinha lá em casa. Falei, eu não vou mexer com isso. Falei, eu tenho vergonha dessas coisas. Aí eu parei, pensei assim, falei, não, isso aqui não é vergonha. Falei, dá o nome certo para esse negócio. Isso aqui não é vergonha, eu falei, isso aqui é orgulho. Você está sendo orgulhosa para não ter que pedir, não ter que bater na porta dos outros, não ter que depender de ninguém. Isso não é timidez e vergonha, isso é orgulho. Falei, você não vai fazer um negócio pela sua filha, você vai fazer por quem? Aí criei vergonha na minha cara, né? Peguei, mandei lá a mensagem no grupo. Não é uma coisa que vai fazer diferença, de fato, na vida dela. Só que fez diferença na minha autoanálise. Falei, eu preciso ser honesta. Isso aqui é falta de humildade. É orgulho de não querer o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Então, assim, tira todas essas minhocas da cabeça e fala, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ajudar minha filha a juntar a tampinha. Como? Eu vou revirar lixo em lixo dos outros? Não vou, que também não tem essa necessidade, nem tempo para isso. Mas eu tenho um grupo, tenho uma galera. O que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é ninguém responder nada ou alguém falar não. Ponto. Fui lá e mandei. Aí uma moradora falou assim, pode passar aqui que eu tenho uma sacola com tampinha. Eu passei na casa dela, Raquel, um saco cheio de tampinha. Cheio. Eu não sei para que ela estava guardando aquilo, mas devia ter umas 50 tampinhas de tudo. Escola. Né? Era uma senhora mais de idade, assim. Eu acho que ela fazia alguma doação, alguma coisa assim, mas tampinha de leite, de amaciante, disso, daquilo, uma sacola cheia. Eu falei, e se eu não tivesse pedido? Eu nunca ia saber. E ela talvez não tinha nem para quem doar aquilo ali, estava esperando uma oportunidade. E ela foi feliz da vida com aquele monte de tampinha. Então, cheguei em casa, né? Ela chegou agora de tarde da escola, eu falei, filha, tem um presente para você. Eu chacoalhei ela, são tampinhas? Eu mostrei ela, tudo isso de tampinha, cada tampinha vale 1 ponto na gincana. Hoje ela chegou falando, mamãe, na gincana de hoje a gente ficou em terceiro. Eu falei, que legal, de quantos dela? De 3. Falei, Alice, é aprendizado. Eu falei, amanhã com as tampinhas, quem sabe vocês sobem um pouquinho na pontuação. Mas aí o que acontece? A gente tem que tirar as minhocas da nossa cabeça e focar no que de fato tem que ser feito. Então assim, mas será que no meu trabalho, será que esse é o melhor trabalho onde eu poderia estar com o potencial que eu tenho? Calma, não interessa agora. Interessa é fazer o que você pode fazer da melhor forma possível. Pegar o que você tem à sua mão e fazer da melhor forma. Então, isso faz com que a gente pare com essa postura de consumidor insatisfeito, né? Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, falando de mães, né? Mães com filhos pequenos. Filhos pequenos quase não irritam, né? Filhos pequenos não são irritantes, zero irritantes. De zero a gente perde paciência, né? Ontem esses dias abri caixinha no meu Instagram e aí veio uma pessoa e falou assim, eu quero constância, né? Em ser mais leve, meus filhos às vezes me tiram a paciência. E aí, quando a gente vê uma criança, por exemplo, né? Uma criança de 2 aninhos, 1 ano e meio, ela vai vir aqui, se ela 2 aninhos, né? Vai pegar, vai olhar, e é bem provável que ela vire isso aqui. Mas ela está me desafiando porque eu disse não, ela deveria saber que vai cair em cima dela, porque olha só, essa criança está aqui me tirando do sério, me desafiando. Peraí, né? Vamos aprender, se coloca aí. Ela está ali na 3ª camada do desenvolvimento, que é descobrir o mundo. Ela não sabe matematicamente o que acontece quando ela vira um copo cheio. Então ela está tentando descobrir. Ela não tem nem emocional suficientemente desenvolvido para te desafiar. Ela não está sendo positiva com 1 ano e meio. Ela está medindo o mundo. Ela vai querer mexer aqui, ela vai querer botar o dedinho. Ela é uma criança. Quando a gente olha para isso, né? Óbvio, colocar limites. Você não vai deixar a criança atravessar a rua sozinha, enfiar o dedo na tomada. Você vai ter que colocar alguns limites, mas entender que ela é uma criança. Buscar o conhecimento. Isso já te baixa um pouco essa reclamação de falar, é a vida. É a vida acontecendo, é a minha filha aprendendo, é meu filho aprendendo como funciona o mundo.
né? É se colocar no lugar, né? A gente não consegue, é muito difícil, é um exercício e tanto. Você se colocar no lugar da outra pessoa e você se colocar no lugar de um adulto que está passando por uma situação já é difícil. Imagina você se colocar no lugar de uma criança, porque você não se lembra de quando você era. Exato. Então, isso é muito complicado. E a gente avalia o comportamento da criança com os nossos olhos adultos. Como é que a gente faz para saber, então? Se eu não lembro, como é que eu faço para saber que aquilo é normal da criança? Eu acho que a primeira coisa é a maturidade. A procura aí a maturidade, gente. E depois é estudar, né? Ler, conhecer. Teve uma situação esses dias que eu fiquei tomando de conta do filho da minha amiga aqui no sítio. E foi a primeira vez que ele ficou comigo. E foi uma necessidade dele ficar o dia comigo, porque ela não estava se sentindo bem, teve que ir para o hospital e tal. E ele fez as suas necessidades fisiológicas e ele não está acostumado que eu troque ele. Ele tem 2 aninhos. E ele pediu o papai e a mamãe, não só o papai e a mamãe. E eu fiquei pensando, e agora? Eu entendo ele, eu tenho que me colocar no lugar dele. Não, eu não podia dizer assim, não, eu tenho que trocar você, porque senão você vai Eu tô com pressa, passar. menino, vamos logo, né? Acelera aí, mamãe e papai não estão. Eu não posso dizer pra ele, você vai assar, ele tem 2 aninhos, ele nem sabe o que é isso, se ele ficar sujo ou não. Então eu abracei ele e falei assim, a mamãe e o papai já vão chegar. Enquanto a mamãe e o papai chegam, você não pode ficar sujo, porque ó, tá fedido. Falei pra ele assim, então vamos fazer assim? Eu vou deitar com você ali no sofá e vou colocar a corujinha pra você ver. Enquanto você vê a coruja, aí eu troco você rapidinho, eu tiro o cocô, rapidinho, ninguém não vai nem ver. Aí ele concordou. Foi assim, então assim... Se fosse o Benício, ia dizer sujo sim, sujo sim. Limpar não. Então é muito difícil, porque primeiro ele não tem essa intimidade comigo. Por mais que ele seja uma criança. Exato. E depois, como que eu me faria para colocar no lugar desse? Essa foi a forma que eu fiz, porque eu não lembro se eu passei por isso, como eu passei, eu não lembro. Mas a gente precisa, eu acho que a primeira coisa é você se colocar no nível da criança, até de altura mesmo, olhar ali nos olhos, você Respeitar. acolher. Exato. Porque... Mas esse conhecimento teu, Raquel, não apareceu do dia pra noite na sua cabeça. Não, né? Não foi instalado com um chip assim, tipo, nossa, me veio uma inspiração divina aqui. Ele veio de algum lugar. E nem de quando eu... Nem por experiência. Nem por experiência. Nem por experiência. Ele veio de algum aprendizado, certo? Então, ou seja, por que às vezes, né, para um vestibular, para um Enem, para um concurso público, a gente fica meses estudando. Agora, para aprender a educar filho, acha que ok, não precisa estudar. É natural, né? Porque muita gente fala assim, não, é natural. Depois que você... Nasce o filho bebê, nasce uma a mãe. Nasce uma mãe, com certeza. Uma mãe mas nasce uma que não sabe o que tem educadora? que fazer. Não nasce. Não nasce uma educadora. É necessário conhecimento, tem que buscar. E para relacionamento, né? Por exemplo, aquelas 2 coisas que a gente já conversou aqui. A gente ainda não falou de temperamento, vai ficar para o ano que vem os temperamentos. Promessa minha, a gente começa o ano com os temperamentos. Mas se num relacionamento o casal soubesse temperamento e as 5 linguagens do amor, metade das brigas já seriam evitadas. São 2 técnicas simples de aprender, que você já se colocaria no lugar do outro, aprenderia isso, não precisa ficar tateando no escuro, não precisa inventar roda. Alguém já falou, baixa na altura da criança, respeita a sua intimidade, tenta distrair. Algum lugar você aprendeu isso. Então a gente não precisa ficar reclamando da gente não saber o que fazer e não buscar ajuda para isso. Eu não sei, eu nunca mais vou ficar com essa criança porque ela dá muito trabalho, porque ela não deixa ninguém trocar. Olha, ela fez cocô. Imagina chegar os pais já doentes, com problema, preocupados, nervosos por deixar o filho. E se ainda chegar para eles e falar assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Ou ligar e falar assim, vocês têm que voltar rápido porque ele tá de cocô aqui. Imagina o trabalho que você ia repassar, né? E aí tem uma outra coisa, por exemplo, ok, isso aqui é uma coisa que está talvez sob nosso controle, mas quando os filhos estão doentes, né? Essa semana o Benício tá com o narizinho meio entupido e quando a gente é adulto e tá com o nariz entupido, a gente dorme, respira pela boca e nem percebe. Agora, quando
Só de virar pra cá já me deu... Não estou acostumada. Vamos trocar de lugar que eu não estou acostumada. Estou acostumada a virar pra cá. Mas ele é pequeno, então assim, o nariz entope, ele se desespera. Então acorda 500 vezes no meio da noite. Nananana. Aí você fica assim, eu vou exercitar a paciência na força, né? Vou ser paciente, eu preciso ser paciente. Só que a paciência não é uma virtude que vem da fortaleza. Porque chega uma hora que ela esgota, você não vai na paciência na força. A paciência, ela vem de duas palavras, tá? Que é ciência, que é saber, e patos, que é sofrer. Então, a paciência significa saber sofrer. Então, não é na força. A paciência, ela é fruto do amor. É aprender a sofrer por algo que vale a pena. Então, a gente está falando isso tudo porque isso tudo aqui é uma ajuda para analisar a realidade. Quem não consegue analisar a realidade, não consegue entender o que a vida está te chamando para fazer. Então, quando seu filho está ali doentinho, madrugadas e madrugadas, com o nariz escorrendo, que às vezes você resolve, dá xarope, não passa, aquela tosse, nananana, às vezes a vida está te chamando, te convidando a sofrer com paciência, aprender a sofrer, aprender a valorizar aqueles momentos em que a saúde está ok, cuidar, aprender a amar, a se doar, entender que nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Então, quanto menos instalado na realidade nós estamos, mais reclamões a gente fica. Para reclamar menos, a gente precisa estar vivendo mais a realidade. O que é o que está acontecendo, né? Eu reclamo menos quando eu me abro para a realidade. E a realidade, lembrando que a vida é uma dádiva, ela é um presente, são páginas de uma história que eu estou escrevendo. O que eu tenho para escrever é aquilo que eu faço, não aquilo que eu penso. A minha história não é escrita pelo que eu penso, é escrita pelo que eu faço. E aí vale lembrar, né, quanto a esse negócio dos filhos e sofrimento, é parar de achar que filhos vieram ao mundo para nos fazer felizes. Né? Filhos não são para isso. Filhos não existem para te fazer feliz. Se alguém te contou isso também, eu sinto te informar, não é bem isso que aconteceu. Filho é uma pessoa que precisa de outra pessoa mais madura que ele, para que com essa convivência ele se desenvolva através do seu sacrifício. Então, assim, vou repetir. Vamos repetir? Escreve isso daí, gente. Filho é uma pessoa que precisa de outra pessoa mais madura que ele, para que nessa convivência ele se desenvolva através do seu sacrifício. Então, sim, criar um pequeno ser humano envolve sacrifício, envolve paciência. E saber disso vai te fazer reclamar menos. Você vai estar ciente disso. E não que nesse processo não possa surgir a felicidade. Mas a felicidade não é igual a felicidade de propaganda de shampoo de bebê, de propaganda de margarina. A felicidade é a felicidade do dever cumprido. A felicidade de saber que você está se doando, amando, se entregando, se sacrificando de forma saudável por uma outra pessoa para que ela possa crescer e amadurecer também, tá? Que mais aqui? Falar que o reclamão também é um iludido. Por que o reclamão é um iludido? Porque ele se ilude que a reclamação e que ele está fazendo alguma coisa, sabe? O reclamão, ele tem a sensação que reclamando, ele está fazendo algo em prol do problema. Mas é uma ilusão, porque ficar falando do problema não resolve, não adianta nada. Todo mundo, você pode perceber, eu vou dar um exemplo aqui, sabe? Quando a gente vai em reuniões familiares, sociais, sempre tem aquela pessoa que a gente já sabe, nossa, você vai falar oi para fulano, tudo bem? Fulano já vai fazer uma lista das dores, da política, das finanças, da igreja, ele já vai fazer a lista de reclamações dos filhos dos outros, de todas as áreas em que não estão bem. É agradável ou é desagradável ficar perto de uma pessoa assim? Extremamente desagradável. Ixi. E sabe o que mais? Né? Faz aí uma reclamação, Raquel. Não, vou te fazer uma reclamação e você me sugere alguma solução. Ai, tá muito calor hoje. Me sugere alguma solução. Ligou o condicionado. Ah, não, mas aí me dá rinite.
Toma um antialérgico. Ah, mas antialérgico me dá sono. Dorme, caramba. Mas eu não posso dormir, eu tenho que trabalhar. Você tá reclamando o quê? Entendeu? Então, assim, o reclamão ainda é uma pessoa que você não tem por onde pegar. Vai me fazer da crise de riso. Respire. O reclamão é aquela pessoa que você não tem... Porque ele não quer, de fato, uma solução. Quando a gente está reclamando demais, a gente está simplesmente declarando o nosso amor ali, é o problema. Eu amo o meu problema, eu quero ficar com ele. Na sua alma é isso que você está dizendo. Porque a pessoa fala assim, tá com calor? Então, né, vem com uma roupa mais fresca, liga o ar-condicionado. Ah, não, mas o ar-condicionado dá alergia. Ah, então, sei lá, toma um antialérgico, cuida da... Ah, não, mas não, isso não dá certo. Não, comigo isso não funciona. Ih, já tentei, você não faz ideia. E não sei o que. Chega um ponto que a pessoa que tá ouvindo vai falar, então, tá bom. Né? E aí outra pessoa fala assim, ah, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me dá valor, ninguém sabe o que eu passo. Ninguém... Olha o vitimista aí. Exato, exatamente. Aí o reclamão passa pro lado vitimista da história. Por isso que esses bichinhos andam juntos, esses primos aí. Tudo assim. Essa galera anda toda junto, essa galera que a gente tá falando esse mês. A galera do mal. A galera do mal. É um bando que anda assim, tudo juntinho. Puxa um, puxa o outro e vai te sabotando a tal ponto que você não consegue evoluir. Então, você pode perceber que todo mundo que fala demais, que reclama demais, que tem opinião para tudo, já percebeu? Aquelas pessoas assim que podem opinar para todas as coisas. Em geral, são as pessoas que têm menos meios de ação. Então, são as pessoas que fazem muito pouco em realidade, mas têm muitos pensamentos. Na cabeça delas, elas planejaram, elas sabem, mas elas não botam nada em prática. Então, elas não têm uma forma de ação. Ele não tem meio de ação. Tem opinião para tudo. E ter maturidade é ter meios de ação. Então, o que aconteceu ali naquela situação que você estava cuidando da criança foi maturidade da sua parte. Porque você teve, ao invés de você se desesperar, sair correndo, gritando, chamando a mãe, o pai, obrigando a criança a ir para debaixo do chuveiro, seja lá o que for, você teve maturidade. Você procurou um meio de ação. Então, você falou, bom, vamos tentar isso aqui. Se isso aqui não der certo, bom, vamos descobrir outra coisa. Sei lá, eu sugeriria, junto com as outras crianças, brincar com uma banheira no banheiro e eu brincando um pouquinho antes, vamos limpar, brincar e... Enfim. É uma outra forma. Né? Todo mundo ali, banheira, banho, ligar a mangueira, bacia. Uma solução, ela vai ser efetiva. Você precisa conhecer para você ter uma outra solução, exato, procurar. Senão a gente se desespera. E a maturidade é isso, é você conseguir ter meios de ação. É você ir tendo assim um catálogo. Sabe, você puxa ali a pastinha... Não deu pra fazer isso, então vamos fazer aquilo. Não deu pra fazer, nem ouvi no fim das contas. O que você fez com os meninos das calças? Ah, os meninos das calças. O que você fez com as calças dos meninos? Foi com as calças de casa. Tudo certo. Estavam vestidos? Estavam vestidos, resolveu o problema. Me lembrei daquela... Propósito. Exato. É isso aí. Então, assim, ou você podia ficar reclamando o casamento inteiro, estragar a festa, né? Raquel viajou, levou roupa para os meninos, quando chegou lá descobriu que as calças sociais não estavam presentes. Exatamente. Aí o que eu fiz? Tinha que dar um jeito. Coloquei a camisa social que eu levei, o sapato social que eu levei, a meia escura que eu esqueci foi a listrada mesmo, que tava, era a única que tinha, e a calça de casa que foi a única que eu levei. E tá tudo certo. Foi assim mesmo, e se divertiram, ficavam escorregando porque a calça desliza. No chão. E melhor ainda, porque aí você não reclamou que não estragaram uma calça social. Não estragou e ninguém nem viu. E se viu e julgou, e se viu, não aconteceu nada? Eu sou a pessoa que não me preocupa com isso, então eu jamais veria. Então, é isso. E aí que tá, entendeu? Mas você podia ter estragado o momento. Brigado com o Ziel, brigado consigo mesmo, reclamado, feito um inferno... E agora todo mundo vai perceber, e aí faz cara feia, e aí não consegue agir. Então, você tinha um problema, e você tinha um meio de ação. O que eu vou fazer? Vou perder o momento e ficar aqui azeda, reclamando? Ou vou botar qualquer calça que tiver aqui, a calça que serviu, pronto, serviu, tão vestido, não tá passando vergonha, não são noivinhos do casamento, né? Não iam entrar. Então, assim, ok, problema resolvido. A Zé ainda me falou, e se você não tivesse trago
essas calças, o que que você faria? Porque a primeira ação do Oziel, ele ficou assim, ele já perguntou assim, tem algum shopping aqui? Eu falei, quê? Shopping? Nem pensar que você ia atrás de calça, nem que se tivesse aberto. Primeiro, não tem, nem tem loja aberta agora. E não vamos atrás. Aí o irmão até falou assim, tem um irmão aqui que tem criança, que tem calça. Ah, não, precisa não. Eu trouxe uma calça de casa. Aí ele falou, se você não tivesse trago essa calça, aí eu não ia colocar camisa social, eu ia colocar um short. E a camiseta? A camiseta, e eles iam de chinelo, porque eu não ia pôr o sapato social, que era a única coisa que tinha, era o chinelo ou o sapato social. Você ia fazer isso? Mas é claro que eu ia. Tá tudo certo. E é uma questão assim, e se? Bom, e se acontecesse? Eu ia ter que ver o que ia acontecer. Porque adianta você ter que pensar em 4, 5 meios de ação para uma coisa que não aconteceu? Então assim, mas e se for... Não, e se não? A calça tá aqui, tá vestindo, coube, serviu. Ah, mas e se eles sujarem? Bom, se eles sujarem essa, a gente descobre o que faz. Então, são coisas assim que às vezes sobrecarregam demais. A gente fica atolado porque a gente quer ter tudo solucionado na mente antes de partir para ação. E muitas vezes a gente tem que partir para ação e ir vendo do decorrer do momento que vai acontecer. Agora eu tenho uma pergunta. Num geral. Vamos lá. Uma pessoa que se desespera com facilidade. Determinadas ações. Por exemplo, a criança caiu no chão e ela se desesperou. Já sai correndo, ai meu Deus, não sei o quê. Você já coloca até um desespero na criança. Isso é só um exemplo da queda, mas tem muitas outras coisas. Você desespera com uma febre, se desespera porque a criança não comeu, se desespera porque o marido está demorando chegar em casa ou não atendeu o telefone, ou sei lá, porque o patrão falou que quer falar comigo, não sei o quê. É a ausência de maturidade, o desespero é um dos indícios da ausência, da falta de maturidade? Ai, que legal. Isso é ótimo, excepcional. Veja bem, o desespero é a vida te pedindo alguma coisa para a qual você não está preparado. Então, assim, se é mãe e vai e se desespera porque seu filho caiu, tomar tombos é parte da vida materna. Óbvio, a gente vai se preocupar. Se preocupar é uma coisa, se desesperar é outro nível. Então, significa que você, no quebra-cabeça, o buraco da peça que está te pedindo é grande e a sua pecinha é pequena. Então, te falta alguma coisa ali, que a maturidade precisa preencher. Então, é o quê? É falta de conhecimento? É de saber o que vai acontecer? É falta de segurança? É falta de... É medo do quê? Você precisa... Lembra que toda limitação te abre espaço para reflexão. Então, você tem ali uma limitação. Aquilo te desespera, te desestrutura a família toda. A vida está te convidando a parar e refletir. Peraí, você precisa de um pouquinho mais que isso. Né? Já passou dessa fase. Agora você precisa evoluir para um pouquinho... Eu estou te exigindo um pouquinho mais. Eu preciso mais de você. O que você tem para me oferecer? Se a gente não tem, a gente sempre vai ficar aquém da evolução natural da vida. Então, hoje é um filho que cai, amanhã é um filho adolescente que está saindo com os amigos. E como é que eu vou controlar esse desespero? Como é que eu vou entender isso? Né? Hoje é uma situação menor que eu não estou dando conta. Se eu não aprendo, se eu não desenvolvo, se eu não cresço ali, não lido com os meus próprios medos, é medo do quê? É medo dele se machucar de verdade? É medo do que pode acontecer? Você estudou o que pode acontecer com uma criança? Você já viu alguma coisa acontecer? Você tem algum trauma? É medo de não ser boa mãe? É o quê? Você precisa de uma reflexão honesta para trabalhar essa questão da maturidade. Certo? Bom, e aí a busca por meios de ação. Eu não sei o que fazer, eu me desespero, então procura. Para procurar, você vai precisar de novo da boa, bonita, maravilhosa humildade. Então eu preciso saber quem sabe mais, ir atrás de quem sabe mais, ir atrás de informações de quem sabe mais. Então, poxa, você tem alguma coisa que eu admiro muito, que eu quero aprender. Né? Você pode me ensinar? Raquel, como é que você conseguiu tal coisa? Como é que você dá conta disso? O que você pode me indicar para tal coisa? A pessoa pode ou não me responder, mas eu tenho que ter humildade para dizer, você é superior a mim em tal área. E falar isso, verbalizar, não tem problema nenhum. Existem pessoas que são muito superiores a nós em diversas áreas. E é nelas que a gente tem que ir. A gente vai aprender com quem é menor que a gente naquela área? Não, a gente tem que aprender com quem sabe mais. Então a gente vai lá e pergunta. Os tipos de temperamento que a gente vai falar no próximo ano, né? Eles influenciam, de alguma forma,
no fato de você agir de forma desesperada ou não em situações adversas, ou é uma questão mesmo de maturidade? Ambas as coisas. Porque assim, cada temperamento tem uma forma de agir. Só que cada temperamento tem um agir maduro e um agir imaturo. Então tem características de cada temperamento que são características imaturas daquele temperamento. Então o processo do temperamento também é levar à transformação. Então vê que o livro, até que a Evelyn indicou hoje, Temperamentos Transformados, ele fala sobre o processo de maturidade de cada temperamento. Então, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo aqui, o colérico, que é um temperamento que é relativo ao fogo. Então, você pensa na propriedade fogo, por exemplo. Fogo é bom ou é ruim? Depende. Exatamente. Sem o fogo, dá pra gente fazer tudo que a gente faz, tudo que a gente tem? Existiriam coisas, empresas, indústrias, sem o fogo? Não. Então, o fogo é bom. Mas quando o fogo se alastra e queima uma cidade, uma casa, ele é bom ou é ruim? Ruim. Então, assim, qualquer temperamento tem seu ponto positivo, o lado bem desenvolvido e a sua imaturidade. Então, o fogo precisa ser controlado, precisa ser contido, precisa ser encaminhado. Por isso, então, tem que existir um equilíbrio. Independente do temperamento, tem que existir um equilíbrio. Mas que a pessoa é aquela mais... que tem mais aquela energia, aquele temperamento mais, que se desespera mais, que faz mais barulho. Não, a gente não deve... o que eu queria chegar é que a gente não deve colocar a culpa no temperamento. Nunca. É o meu temperamento, ponto e acabou. Eu sou vou sanguíneo, sempre eu sou barulhento, eu sou vou isso aqui. agir assim. É imaturidade do seu temperamento. Então, maturidade, vamos lembrar aquela frase bonita, é estar à altura do que a vida te pede. E a vida vai me pedir coisas, sendo eu sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Então, assim, o melancólico, por exemplo, ele tem uma tendência gigantesca à reclamação, mas, em geral, reclamação interna. Ele não verbaliza, mas ele está o dia inteiro ali, olhando para tudo e reclamando de absolutamente tudo que está ao redor dele, só que internamente, o que também é extremamente prejudicial. Como outros temperamentos, às vezes, verbalizam. O colérico, como a gente falou no começo, ele já quer olhar para as coisas e definir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que deveria ser assim, o que deveria ser assado. Então, são coisas assim que vão mostrando maturidade e imaturidade de cada temperamento. Vamos encerrar aqui com alguns comentários de uma senhora escritora. A gente nem conhece. Não conhecem, poucos conhecem, talvez. Bom, só reprisando aqui que reclamar é ser passivo, não é ser ativo. Então, você está passivamente só piorando, declarando seu amor ao problema. Então, pare de declarar seu amor ao problema e comece a procurar meios de ação, por menores que sejam, para qualquer coisa. Muitas pessoas vêm, Fáila, já recebi pessoas assim no direct e falam, Fáila, eu não sei mais o que fazer com a minha ansiedade, eu não sei mais o que fazer com a minha ansiedade, nananã. Falei, você já procurou ajuda? Não, porque é difícil, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Você já foi no psiquiatra? Você já fez acompanhamento com psicólogo? Não, porque não sei o quê, não sei o que lá. E aí passa um mês, a pessoa, Fáila, eu não sei o que fazer com a minha ansiedade. Eu falei, você já procurou ajuda? E a resposta é sempre a mesma. Então, assim, pare de declarar o seu amor ao problema e comece a procurar meios de ação. Vamos falar dos textos aqui, para a gente encerrar? Sei que é difícil, sei que tudo isso que a gente falou hoje não é fácil. São temas delicados, porque a reclamação está em nós, só que ela vai estragando e minando a nossa vida. Testemunhos para a Igreja, página 640, eu acho. O mundo está cheio de espíritos insatisfeitos que passam por alto a felicidade e as bênçãos que se acham ao seu alcance e estão continuamente buscando a felicidade e a satisfação que não possuem. Estão constantemente porfiando por algum bem esperado futuramente maior do que o que já possuem e estão sempre num estado de decepção. Nutrem a incredulidade e a ingratidão, passando por alto as bênçãos que estão mesmo no seu caminho. As bênçãos comuns e diárias da vida são-lhes desprezíveis, tal como foi o maná aos filhos de Israel. Mais um? Mais um. Devemos estar arrancando de nossos pensamentos todas as ervas ruins da murmuração e da crítica. Não continuemos a olhar para qualquer defeito que vejamos,
Se nos quisermos apegar devidamente a Deus, precisamos continuar olhando as grandes e preciosas coisas, a pureza, a glória, o poder, a bondade, a afeição, o amor que Deus nos concede. E assim, contemplando, nossa mente se fixará nessas coisas de interesse eterno, de tal modo que não teremos nenhum desejo de achar defeito nos outros. Ou seja, a resposta está aqui. E a Bíblia fala que a mulher rixosa é como, que seja, a mulher reclamona. É pior como gotejar uma goteira o tempo todo aí na sua cabeça ali. Exato. Terrível. E pensa assim, a receita está aqui. Para de olhar e declarar seu amor ao problema e olha para o que funciona, para o que dá certo, para o que é bom, para o que é bonito, para a pureza, para a glória, para o poder, para a bondade, para a afeição e o amor de Deus. E o último texto para a gente encerrar. Tende um alvo na vida enquanto viveis. Juntai luz do sol em redor de vós, em vez de nuvens. Procurai ser uma flor viçosa e bela no jardim de Deus, espalhando perfume em todo o redor de vós. Fazei isso, e nem por isso haveis de morrer um instante mais cedo. Mas, por certo, abreviareis vossos dias por infelizes murmurações, tornando vossas dores e indisposições tema da vossa conversação. Tomara que a gente consiga fazer isso. E aí a gente falou que ia postar, pra gente concluir, que ia falar sobre aquele videozinho pra gente descobrir o tanto que a gente reclama. Exato, a técnica, né? A técnica lá. Então coloca um elásticozinho assim no seu braço. Mais apertadinho, se possível. Pode ser até o relógio, né? Que dá trabalho de tirar. Pode ser. E aí todas as vezes que você reclama, você troca de lugar. Mas faça isso. 48 horas, né? Ela sugeriu. 48 horas ou 24 horas? Acho que era 48. 48 horas. Você vai fazendo esse exercício. Reclamou, troca de braço. Troca de braço. E cada vez que troca de braço, zero cronômetro. E você vai você vai ver o tanto que você reclama e você vai começar a diminuir as reclamações por conta do trabalho que dá. É um exercício, gente, simples, mas isso vai ajudar a diminuir. Pensou numa reclamação? Troca de braço. Troca de braço. E zero cronômetro. Então são 48 horas, toda vez que reclamou, zero e começa de novo. Oração, pedir a Deus e tudo vai dar certo. Seremos mulheres mais virtuosas. Mais maduras. Mais maduras. Deus abençoe vocês. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente se vê lá, né? Acho que semana que vem vai ser reprise. Não sei, vamos ver. Não vai ser não. Vai ser não. A gente vai estar aqui, que eu já tô com a cabeça... Não, semana que vem a gente vai estar aqui ao vivo. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até lá.